Gilberto, eu queria falar contigo agora, por favor, sobre a diplomacia brasileira desde o sábado passado, todo o cuidado, inclusive nos termos usados, e com essa preocupação de trazer os brasileiros para cá, principalmente agora neste momento em que a ofensiva chega perto, a passagem que seria aberta agora na madrugada, aqui do Brasil às 3 horas da manhã, não foi aberta, mas antes eu queria só passar primeiro um vídeo para a gente ter uma ideia, quem está nos acompanhando, da situação que vivem as pessoas que estão ali e principalmente os brasileiros, porque é um brasileiro que está falando agora, é um dos 28 brasileiros que espera esse resgate, que ainda não foi liberado, e aí na sequência a gente fala com o Gilberto, vamos acompanhar então. Essa estação de hoje também nem parou o ataque, eu cheguei só para carregar celular, ia para pegar água, pão, mas não consegui pão ainda. Explodiram, atacaram uma casa para pessoas civis aqui, bastante gente ferida. O sistema do resgate ainda não está funcionando, porque lá no hospital, pessoas feridas estão correndo na rua, se dá para ouvir, mas infelizmente está muito difícil, gente. A bomba cai no todos os lados. Casa na esquina foi destruído completo, bastante gente ferida, morto. Não dá para resgatar ninguém, É um drama terrível que vivem esses brasileiros. Parte dos brasileiros já foi transferida ali para Rafah, onde eles aguardam a passagem. Mas eu queria te perguntar, Gilberto, principalmente sobre a fala do Celso Amorim nessa entrevista que foi dada à Globo News ontem, falando justamente sobre a situação dos brasileiros e também sobre as críticas que o governo sofreu em relação aos termos usados para falar sobre o Hamas. E aí ele diz o seguinte, que principalmente no primeiro tweet do Lula e em todos os outros, foi tomado um super de um cuidado, que o Lula falou sim de ações terroristas, que as qualificações que o governo brasileiro escolheu para falar fazem parte do Conselho da ONU, que o Brasil tem que negociar também com o Hamas, então tem que tomar muito cuidado e usar todas as classificações e determinações da ONU, né? E que é claro que o Brasil falou muitas vezes que é um ato bárbaro, que o governo critica, mas enfim, eu queria falar um pouco sobre a posição do Brasil e os termos usados e as críticas que o governo brasileiro usou e toda essa dificuldade de fazer essa costura envolvendo todos os lados. Queria te ouvir sobre isso, Gilberto, por favor. Bom, eu não assisti a entrevista do Celso Amorim, mas eu vou falar pela nota que o Brasil está negociando na ONU, que foi noticiada pelo Jamil Chad, que é o seguinte, o Brasil está atuando em duas vias. A primeira é salvar os brasileiros que estão lá, teve um êxito tremendo e está tendo uma ação exemplar em Gaza, tirou os brasileiros de Israel, e em Gaza tem dificuldades colocadas ali na fronteira que vão combinar, não é a dificuldade que o Egito coloca, que o Hamas coloca, é a dificuldade pela situação que Israel impôs. Nunca vamos esquecer do parâmetro principal colocado nessa guerra. Então, essa ação é absolutamente exemplar. A outra ação que está sendo feita na ONU, o Brasil, como partícipe desse grande conglomerado internacional que tenta encontrar uma saída, por estar na posição de presidente do Conselho de Segurança da ONU, é algo ainda nebuloso. Nebuloso pelo seguinte, até hoje a ONU não classifica o Hamas como um grupo terrorista. Aliás, o conceito de terrorista é elástico e é usado à torto e à direito, de acordo com cada situação e de acordo com quem acusa. Mas colocar alguém como grupo terrorista quer dizer o seguinte, eu não negocio com terrorista. Terrorista tem que ser eliminado. É isso o que está por trás da denominação de terrorista. Eu não vou negociar com terrorista. Ao colocar o Hamas como terrorista, o Hamas que venceu 2 eleições em Gaza, em 2005 eleições municipais, em 2006 eleições parlamentares, que tem representatividade em Gaza, não vamos nos esquecer disso, e eu não estou falando isso por ser favorável, eu não apoio a atuação do Hamas, não sei qual é estrategicamente o que o Hamas pretende hoje. Mas, ao colocar isso, ele elimina um interlocutor possível de ser conversado. Ele faz coro com as grandes potências e com Israel. E não classifica a ação de Israel, eu não digo como terrorista, mas como algo brutal, assassino, genocídio e tal. Então, esse é um problema nessa nota que está sendo negociada. O segundo é que pede a libertação imediata dos reféns nas mãos do Hamas. Claro, isso é uma ação humanitária necessária e urgente, mas o que o Hamas está colocando é o seguinte, nós libertamos se houver uma troca de prisioneiros. Há centenas de prisioneiros palestinos
nas prisões em Tel Aviv e em outras cidades, garotos de 17, 18 anos, gente que sem processo, mas está preso por arbitrariedade de meses, de anos atrás, e é isso que o Hamas quer. Não foi colocada essa questão imediata. Uma bomba, professor, olha uma bomba, acabou de explodir, olha a altura da fumaça ali. A câmera do Hamas acabou de focar ali, olha a altura dos prédios e acabou de explodir. Para mostrar que é isso que você está falando. Está caindo o tempo inteiro bomba, entendeu? O massacre está acontecendo. Um parêntese só, o que eles estão fazendo aí é bombardear com F-16, F-15 e F-16, que são tanques aéreos, que por mais precisão que esses mísseis dos aviões tenham, eles devastam quarteirões. Vamos combinar. O que o Hamas fez é repugnante, mas eles atacaram com parapente. Parapente é um pouco mais do que um paraquedas com ventilador. Ele voa 50, 60 km por hora e muito baixo, ele não voa mais de 100 metros de altura. O que a gente viu é facilmente alvejável. Isso aí é uma fortaleza voadora. É outra proporção o ataque que está sendo feito. Mas eu só corrigir, eles estão dizendo que eu falei câmara do Hamas, é a câmara da Reuters, tá? É a câmara da Reuters, que a gente estava falando aqui do Hamas, partido político de não sei o quê. É a câmera da Reuters que está filmando isso. A Reuters é que está fazendo uma das melhores coberturas. E que teve um repórter morto também, isso. Exato, exatamente. Está lá no front de batalha. A segunda é o seguinte, é a libertação unilateral dos reféns. Terceiro é um cessar-fogo humanitário, ou seja, não coloca a retirada de Israel, das tropas de Israel, das bordas, da fronteira com Gaza. Essa é uma questão central. Você acabar com a desocupação. A proposta russa é uma proposta que caminha nessa direção, mas avança algumas casas. É um cessar-fogo imediato, a retirada das tropas de Gaza, das tropas da fronteira, cessação dos bombardeios e volta da população ao norte de Gaza, quer dizer, acabar com a invasão israelense. E a criação imediata de 2 estados, que está sendo negociado desde 1948, os acordos de Oslo em 1993 colocavam a questão dos 2 estados, uma discussão se vai ser um estado binacional, tem gente, mas é uma posição minoritária hoje, mas a criação de 2 estados, ou seja, resolveu o problema no longo curso. É interessante, agora, o que o Brasil está fazendo é tentando contentar interesses de Israel e dos Estados Unidos e pode não contentar as posições da Rússia e da China. A China tem se colocado de uma maneira muito cautelosa e a Rússia colocou essa proposta na mesa. A Rússia está numa posição diante do mundo vulnerável, ela está na guerra da Ucrânia, ela não vai tomar frente de nenhuma negociação maior, pelo menos no momento. Mas ela e a China têm poder de veto na ONU. Sempre lembrando, apesar do Brasil fazer parte hoje da presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil é membro rotativo do Conselho. São aqueles 10 membros que se alternam de 2 em 2 anos. Os 5 membros originais, os 5 membros permanentes, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, são os únicos que têm poder de veto. Qualquer veto de um deles, a resolução não é aprovada. Então, é claro que o Brasil tenta mediar nessa situação muito adversa no Conselho de Segurança. Agora, é preciso colocar esse cessar-fogo imediato e não um cessar-fogo momentâneo para que as pessoas possam sair. Eu digo, é possível negociar a saída, mas é muito difícil negociar a entrada dessa gente em qualquer outro lugar. Ainda mais numa situação em que a Europa, por exemplo, repudia os migrantes, toda a política eleitoral, todas as eleições na Europa têm como centro a questão do imigrante, com um favorecimento aí para a extrema-direita que é terminantemente contra a entrada de estrangeiros pobres do sul do continente.